Amém, meus irmãos? Então, os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é condições para comunhão. É preciso vivermos em comunhão. A comunhão é algo salutar, é algo importante, né? Se não tivermos comunhão, estamos perdidos. Então, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, como muitos dizem, foi até uma das partes da escola bíblica, porque muitos se dizem cristãos, mas continuam caminhando nas trevas, continuam caminhando no pecado, né? Mentimos e não praticamos a verdade. Se nós, queridos irmãos, caminhamos na luz, é preciso praticar a verdade. Então, se porém, o texto diz, porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhões uns com os outros, e o sangue de seus filhos nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus, Ele purifica, Ele transforma a vida daqueles que andam na luz, que não praticam a mentira, que não pratica a desonestidade. Então o homem não pode caminhar na escuridão, isso é, viver no pecado e ter comunhão com Deus. Não existe possibilidade, porque a Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, a pessoa que nunca pecou, está caminhando na luz, que é Jesus. Jesus foi o único que pisou aqui e não pecou. Então ele caminha na luz, porque ele diz que ele é a luz do mundo. Então Deus jamais, queridos irmãos, nos esquece. Deus jamais deixou de fazer o bem para nós. Ele sempre procura dar o melhor. Deus tem o melhor para mim e para você. Então, o que significa na nossa vida de comunhão de Deus com base nesse texto que nós lemos? Então, vejamos agora existem 4 condições que eu queria falar sobre 4 condições para vivermos em comunhão com Deus. A primeira condição para vivermos em comunhão com Deus é precisar ter confiança no Senhor. Eu só posso ter comunhão com Deus se eu crer nele. Se eu não creio, eu não tenho comunhão com Ele, porque ter comunhão é ter relacionamento. Você tem comunhão com quem você fala, com quem você interage. Então, queridos irmãos, quando esperamos confiadamente pelo Senhor e nele confiamos, sem nos estribarmos, sem nos afastarmos dos nossos próprios conhecimentos, então Ele coloca os nossos pés sobre a rocha. Então, se a minha fé está nele, eu vou caminhar sobre a rocha. Quem caminha sobre a rocha, o que é que acontece? Não vacila. Quem caminha sobre a areia cai. Tudo que é construído sobre a areia se desmorona, mas tudo aquilo que é construído sobre a rocha é resistente. Então a palavra graça, além de significar favor e merecido, significa também beleza, né? Encanto. E é isso, né, que acontece conosco. Então a vida do crente, ela é bela e frutífera, e ela tem que ser uma vida atrativa. A minha vida, a sua vida, a nossa vida não pode ser uma vida que expele, que expulsa, que deixa de longe, que não quer se aproximar. Você tem que ser atrativo. Nós temos que ser atrativos. As pessoas têm que desejar estar conosco, falar conosco. Então a busca dos ensinos do Senhor nos leva a termos intimidade com Ele. Então eu sou íntimo dele porque eu busco conhecer Ele. Então viveremos o que é a verdadeira felicidade se nós caminhamos com Ele. E segundo, para vivermos em comunhão com Deus, é preciso que sejamos submissos ao Deus soberano. Ser submisso é se submeter à vontade dele. É preciso estar submisso a Ele. Então, é conhecer Deus em todos os nossos caminhos. Eu preciso entender que Deus precisa me caminhar comigo em todos os meus caminhos, como nós falamos aqui, sobre abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir após o coração, serei com ele comigo. Não é só de um momento, né? É caminhar
todos os dias, é em toda vez, em tudo que você fizer e participar. Então significa nos submetermos à sua soberania em todas as áreas da nossa família, na área da família, na área dos negócios, nos lazeres, na espiritualidade. Então Deus precisa estar presente em tudo. Até na hora do lazer, Deus precisa estar comigo. Eu preciso me divertir com Deus ao meu lado, né? Então significa buscar a Deus em primeiro lugar, na certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus precisa ser a prioridade da nossa vida, e às vezes não tem sido na vida de muitos cristãos. Então, queridos irmãos, em tudo que somos e fazemos, Deus é o Senhor soberano, e a Ele devemos prestar conta. Eu presto conta, você presta conta a Deus de suas atitudes. Então, por isso que nós temos que ter cuidado do que nós temos feito, porque nós vamos prestar conta nas mínimas coisas. Por isso que nós devemos falar palavras de bênçãos. Para quê? Para encher a terra de bênção, abençoar. Então, dessa forma, o Senhor, Ele nos endireita todas as nossas veredas e nos guia por caminhos certos. Por quê? Porque Ele caminha ao nosso lado. Então, a prosperidade ensinada no livro de Provérbios, meus irmãos, é o resultado de vida inteiramente submissa aos propósitos de Deus. Quando temos uma vida submissa aos propósitos de Deus, automaticamente seremos bem-sucedidos em tudo. Então, quando isso acontece, Ele nos guia com segurança até o final das nossas vidas. Quando caminhamos com Ele, quando abrimos a porta do coração, Ele entra e ceia conosco, e nós com Ele em todos os momentos. Então, o que acontece? Ele caminha lado a lado, porque é isso que Deus quer comigo e com você, caminhar lado a lado conosco. Então, as decisões e ações humanas não invalidam a providência divina. Então, as minhas decisões não podem invalidar, porque se invalidar tem algo de errado. Então, como afirmou José a seus irmãos, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Observe, porque alguém pode ter uma atitude, uma ação ruim contra você, mas Deus vai transformar aquilo em bênção, porque é Ele que caminha com você, é Ele que está lado a lado com você. Então o mal que te desejam, pode ter certeza que se transforme em bem. Se alguém olhar para você, eu desejo que ele seja, aconteça isso com ele, Deus, aquela palavra Deus vai transformar e você será abençoado. E terceiro, para vivermos em comunhão com Deus, adore a Deus com os seus bens. É preciso adorar a Deus com tudo que nós temos. Muitas vezes nós separamos, não, isso aqui não, isso aqui eu não posso dar a Deus não, isso aqui é só meu. Então temos no texto, um mandamento claro. Ele diz em Provérbios 3, capítulo 9, ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, né? Então esse mandamento é retirado diversas vezes da Bíblia. Em Malaquias é reiterado, Malaquias 3,10, em Mateus 23, e exemplificado pela prática dos nossos pais na fé, em Gênesis lá, né? Eles eram fiéis, né? Então, por isso, está incluindo, né, na literatura da sabedoria em Provérbios. Então, meus irmãos, é preciso adorar a Deus com tudo que nós temos. Não falo só dinheiro não, com tudo que você tem, com sua inteligência. Você precisa adorar a Deus com sua inteligência, adorar a Deus com suas mãos, que é sua também, adorar a Deus com seus pés, com a sua casa, entendeu? Então há um mandamento correspondente, é uma promessa, né? Ele diz, em Provérbios 3,10, diz: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você for o que? Fiel a Deus em tudo, né? O texto diz que encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho. Então a sua colheita será farta quando a gente é fiel, né? Estava olhando as postagens de Bonfim da colheita lá dele lá, estava vendo muito cravo. Mas isso é sinônimo de fidelidade, porque Bonfim é um homem fiel a Deus, e é isso que temos que ser, fiel a Deus, para que a nossa colheita transborde, tudo que a gente fizer vai prosperar, porque Deus é um Deus fiel, e Ele abençoa, Ele é um Deus abençoador. Então já disse alguém que a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Então, quando eu tenho fé em Deus, eu honro Ele, porque as pessoas veem na minha vida, e Ele também me honra, porque eu honro Ele.
Então é preciso honrar a Deus, queridos irmãos. Então a contribuição deve ser um ato de fé, de culto, de gratidão para todas as bênçãos que precisamos receber. Então eu preciso contribuir a Deus com tudo, não é só com o dízimo, não. Contribuir a Deus com o meu tempo também, contribuir a Deus com a minha inteligência, porque a minha inteligência, na verdade, a sua inteligência não é sua, foi Deus que te deu. A sua capacidade de raciocinar, você tem que contribuir com tudo. Então, e quarto, para viver a comunhão com Deus, mantenhamos uma vida disciplinada. Disciplina é algo que tem que ter mesmo no reino de Deus, né? Porque o crente disciplinado, misericórdia, né? Então o crente disciplinado tem que ter cuidado, tem que ter obediência, temos que ser obedientes, queridos irmãos, em todos os aspectos, obediente às autoridades, obediente aos nossos líderes, obediente a Deus, principalmente. Então, queridos irmãos, é um ato de sabedoria a nossa submissão e disciplina ao nosso Deus, como diz Provérbios 3:11, né? Alguém abre aí, por favor, em Provérbios, capítulo 3, versículo 11, por favor. Provérbios 3:11. Então, sem disciplina, não há prosperidade em nenhuma área de nossa vida. Então, se não somos disciplinados, em nada seremos prósperos, porque precisamos respeitar. Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Pode ler. Então, o motivo dessa submissão é que somos filhos de Deus. Então, sem disciplina, seríamos bastardos e não filhos, porque o bastardo ele não respeita, o bastardo ele não obedece. Então a disciplina revela o caráter de Deus como um pai amoroso e justo. Então revela o caráter de Deus em nós. Se eu sou uma pessoa disciplinada, vai mostrar o caráter de Deus em nós. Aí eu digo hoje assim, que não vou votar nada. Não é o caráter de Deus, não é o caráter de Deus, né? Então, queridos irmãos, a disciplina, quando aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quando a disciplina é aplicada, é motivo de tristeza, porque quando é que a gente disciplina? Quando o outro erra, então é motivo de tristeza. Então eu quero dizer que, no entanto, produz um resultado de santidade e paz, porque a disciplina produz santidade e paz na nossa vida. Então Deus muitas vezes nos disciplina e aí nos tornamos santos. Foi como nós falamos aqui: se você deixa o seu filho fazer as coisas erradas e você não disciplina, ele não vai se corrigir. Mas como eu falei, se você bota ele sentado e dá meia dúzia de bolo nele, ele diz, poxa, ele vai pensar duas vezes, ó, não vou fazer mais, porque eu vou apanhar de novo. Então, esse é o resultado da disciplina. Então, somos ensinados pela palavra que o pecado faz separação entre nós e Deus, e nos priva dessa comunhão bendita. O pecado priva a gente de ter um relacionamento íntimo com Deus, meus irmãos. Então, mas Ele, né, pela sua graça, vem ao nosso encontro, e Ele sela uma aliança conosco, uma aliança de sangue do seu Filho. A aliança de Deus conosco foi de sangue, porque foi Jesus morrer na cruz do Calvário. Então, aquele é o símbolo da nossa aliança, é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, meus irmãos, nos purifica de todo o pecado. Então, é uma aliança de sangue que purifica e transforma. Então, podemos ser perdoados dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus, uma manifestação da graça de Deus. Então, precisou o quê? Precisou punição, porque a morte na cruz não foi algo bom, foi algo terrível, foi um sofrimento. Jesus sofreu. A gente sabe que Jesus não queria morrer na cruz, mas ele ia por obediência. Ele disse: Pai, se possível eu for, passa de mim esse cálice, eu não quero. Se possível, Pai, passe de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então houve o quê? Punição, né, meus irmãos? Então, queridos, quando somos batizados em Cristo, deixamos o império das trevas e somos transportados para o reino da luz, porque o batismo é um selo, não é uma marca. O batismo a gente mostra para o mundo que não somos mais do mundo. Então, tornamos-nos parte da família de Deus, estabelecemos uma relação de comunhão com Ele. É preciso viver em comunhão, e para viver em comunhão é preciso reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, uma vez que tenhamos estabelecido essa relação espiritual com o Pai do céu, eu quero dizer que tornamos participantes da nossa salvação com Ele.
Então, quando nós nos relacionamos, fazemos parte da salvação. Então, tornamos participantes da divina natureza, isso é, temos que ser santo como aquele que nos chamou é santo. Então, se eu quero ter relacionamento com Deus, eu preciso buscar uma vida de santidade. O pecado passa a ser o quê? Um acidente. Não pode ser programado. Olha, vou fazer isso, mas eu sei que Deus vai me perdoar, e perdeu todo o efeito. Então, queridos irmãos, tornamos-nos participantes do sofrimento de Cristo, quando suportamos a perseguição por sua causa. Então, o crente é perseguido em todo lugar, né? No trabalho, muitos aqui foram perseguidos no trabalho e são, né? Muita gente não gosta de crente nos nossos trabalhos. Eu sei que tem algumas pessoas lá que me cumprimentam porque não tem alternativa. Bom dia, seu Edson, bom dia. Porque eu sinto, Deus revela para mim, mas não tem alternativa, então eu tenho que testemunhar. Então, tornamos participantes como nosso companheiro de Cristo e meta comum de glorificar Deus. Então, precisamos glorificar Deus com a nossa vida. Você precisa glorificar a Ele. Então, a manutenção da nossa comunhão com Deus exige que continuemos andando na luz. Então, eu mantenho a manutenção dessa comunhão. Eu preciso caminhar na luz, andar na luz, porque andando na luz, como eu falei no princípio, que aquele que não pecou, ele anda na luz, porque ele disse que ele é a luz do mundo. Então, eu preciso caminhar com ele. Então, ele levou, né? Ouviu, quer dizer, então, um dos exemplos de conversão a Cristo, no livro de Atos, é do carcereiro. Ali, observe que ele ouviu a mensagem da salvação e obedeceu ao Evangelho na mesma noite, estabelecendo o quê? Comunhão com Deus. Então, é preciso obediência. E às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Às vezes Deus está falando conosco, mas eu quero fazer outra coisa. Deus me diz assim: não, Edson, é para fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. Tem crente que faz isso, não faz o que Deus manda, faz o inverso. Tem crente que Deus te usa e chega para ele e diz assim: meu irmão, isso está errado. Você não pode fazer assim, não, mas eu vou continuar fazendo desse jeito. Eu não estou nem aí para o que o Senhor está falando. E aí, meu querido irmão, é um ato de rebeldia. É um ato de desobediência. Então, contudo, aqueles que estão em comunhão com Deus precisam estudar a palavra e crescer em conhecimento. Crente tem que meditar na palavra, tem que buscar a Deus. Então, a palavra de Deus está disponível para nós e não podemos usar a ignorância como uma desculpa para a desobediência. Então, o crente que usa a desculpa: eu não sabia. A palavra de Deus está aqui para revelar. Medite na palavra. Busque na palavra. Então, o Filho de Deus, ele tem que estar sempre pronto para se arrepender de qualquer pecado cometido em sua vida, confessá-lo e buscar o perdão, não na pretensão de já fazer lá na frente de novo. Viver uma vida de santidade. Então, caminhar na luz também não significa uma vida sem pecado, não. Pecamos acidentalmente. Então, pelo contrário, João escreveu em João 1,7: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus está sempre pronto a nos purificar, né? Então, se andamos na luz, então o pecado deixa de ser prática, passa a ser acidente. Então, ao mesmo tempo em que estamos andando na luz, estamos sendo purificados pelo sangue de Jesus. Então, se a minha opção é obedecer a palavra, eu vou caminhar na luz, e o sangue de Jesus vai me purificando, e vai me transformando, e vai me modificando. Então, queridos irmãos, eu quero dizer, queridos irmãos, nessa manhã, João afirmou que o cristão que declara não ter comunhão, não ter cometido pecado, ele está enganando e a verdade não está com ele. Então, nós não podemos dizer que não cometemos pecado. Se dissermos isso, somos mentirosos. É preciso lutar, né? Então, Deus deseja que seus filhos tenham comunhão uns com os outros. Então, a comunhão com o outro homem depende da nossa comunhão com Deus. Eu só posso ter comunhão com você se eu tiver comunhão com Deus. Quem não vive em comunhão com Deus pode observar, vive em guerra com as outras pessoas, está em uma boda, daqui a pouco aparece um problema, né? Então, queridos irmãos, Deus compartilha uma fé comum e a salvação comum. Essa fé é compartilhada comumente, e essa comunhão é compartilhada também. Então, queridos irmãos, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: Paulo, ele escreveu
em Efésios, capítulo 5, versículo 11, ele diz: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Então, a gente precisa dizer que pecado é pecado, erro é erro, mesmo que a pessoa não goste, mesmo que o irmão, assim, te ache chato, você continue sendo chato, mas reprove o pecado, diga que o erro é erro, porque importa agradar a Deus, importa fazer a vontade dEle, importa servir a Ele. Quando os da igreja se afastam do irmão, né? Do irmão, porque às vezes as pessoas se afastam, não quero conta, eu não quero andar, eu não gosto de fulano. Quando alguém falar isso, entristece o meu coração, porque nós estamos aqui para viver em comunhão, andar em amor. Então o apóstolo Paulo, João, ele escreveu que não podemos dar apoio, encorajamento àqueles que ensinam falsa doutrina, nos tornaram praticantes do erro deles. Então, se alguém diz isso, você tem que corrigir, dizer: não, meu irmão, está errado, você precisa viver em comunhão. Adão e Eva perderam a sua comunhão com Deus por causa do pecado, mas graças a Deus, através de Jesus Cristo, né? Porque nós fomos cortados. Quando Adão e Eva foram cortados, nós fomos também, mas através do sacrifício de Jesus, a nossa comunhão com Deus foi restaurada, e hoje nós temos comunhão com Ele. Você tem comunhão com Ele, então o que foi perdido no jardim do Éden, né, pode ser conseguido mais uma vez por Cristo, através da cruz do Calvário. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que bênção é o privilégio de diariamente, né, andarmos com Deus. É um privilégio caminharmos com Deus, é um privilégio ceiarmos com Deus. Então, como eu disse, Deus tem que participar de todos os aspectos da nossa vida, tanto da nossa vida pessoal, como família, como lazer, como trabalho. Deus tem que estar sempre presente. Então, viver em comunhão é viver andando e fazendo sua obra com o mesmo amor do início. Viver em comunhão é viver andando e fazendo a sua obra em todos os aspectos. Em todo lugar que estivermos, precisamos estar fazendo a obra de Deus. Em tudo que estivermos fazendo, precisamos fazer a obra de Deus. E que nosso Deus nos abençoe, e nos guarde, e nos oriente a vivermos em comunhão um com o outro, né? Então, vamos procurar viver em comunhão. Às vezes eu não falo com você, você não fala comigo, às vezes só falamos quando há alguma necessidade, quando tem alguma coisa importante, quando nos batemos. Não, o crente é para falar todos os dias, é para eu chegar na igreja e falar com a Grimalda, falar com o Jonas, falar com a Renata, falar com o Valda, falar com a Edna, falar com todo mundo. Se eu falo com o Jonas e não falo com a Grimalda, tem alguma coisa de errado comigo. Eu preciso falar com todos, viver em comunhão. Esse é o desejo de Jesus. É isso que Jesus quer para nós, como cristãos, como servos de Deus, que vivamos em comunhão. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Deus, em Tua casa, Deus, em frente à Tua presença, Pai, onde o Senhor prestamos cultos ao Senhor, Pai. Nessa hora, Deus, em nome de Jesus, Deus, nos faz capacidade, traz capacidade, Deus, de amarmos o nosso irmão, Pai. Às vezes, Deus, dizemos, Senhor Deus, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano. No mundo espiritual não existe isso, Deus, no nosso meio não pode haver isso. Não vou com a cara, eu não gosto, Deus, Senhor Deus, tira isso do nosso meio, Pai. Tira isso da Igreja Batista Benévola Vencedora, Pai. Se alguém, Deus, se comporta desse jeito, Deus, que mude o seu comportamento, Pai. E o amor possa reinar em nosso meio, Deus. A comunhão possa reinar em nosso meio, Deus. A luz possa reinar, que possamos caminhar na luz, Deus. Que Jesus certamente não agiu assim com ninguém, Pai. Que nós possamos, Deus, viver como Jesus viveu, Senhor. Nos abençoa, Deus. Nos dá um resto de dia na Tua presença, Pai. Que possamos continuar em comunhão neste dia, Pai. Apesar de não termos culto aqui à noite, Deus, mas que o nosso dia seja um culto ao Senhor. Que nós possamos viver um dia cultuando ao Senhor. Que as nossas atitudes sejam de adoração ao Senhor.
Obrigado, Deus. Nos conduz em paz aos nossos lares, Deus. E que hoje, Senhor Deus, possamos cumprir o nosso dever cívico, Pai. Ir lá e votarmos, Senhor Deus, e votar com consciência, Deus. Traz consciência ao teu povo, Deus, para que vote, Deus, de uma forma que não venha ofender a tua palavra, não venha afetar os seus princípios, Deus, porque vivemos baseado nos seus princípios, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Conduz-nos em paz aos nossos lares. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Coração silencioso, estamos despedidos.